Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula a gente vai conhecer um novo tipo de diagrama UML, o diagrama de atividades. Se vocês forem cavar na memória, vão lembrar que no começo do semestre eu falei que a UML, até pelo nome, né, é a linguagem de modelagem unificada. Ela basicamente unificou vários modelos que existiam na época para simplificar as coisas. No caso, o diagrama de atividades ele é fortemente inspirado nos fluxogramas, que vocês já devem conhecer, ou pelo menos já viram com certeza, e também em redes de Petri, que é um modelo matemático para concorrência que vocês provavelmente não conhecem, mas a gente vai ver a cara só para conhecer. E aí, naquela classificação nos diagramas UML entre comportamental e estrutural, o diagrama de atividades ele também é comportamental, porque ele mostra o sistema em execução. É diferente do diagrama de classes, né, que mostra a estrutura, mostra o sistema estaticamente. Aqui eu tenho alguns fluxogramas. Então, coisa bem informal, né? Isso aqui não é sobre desenvolvimento de software. Isso aqui peguei da internet só para dar uma ideia de que a gente já conhece fluxograma. Mesmo quem conhece, às vezes não sabe por esse nome, mas conhece a ideia geral. Qual videogame comprar? Você gosta de videogames? Então tem um lado do sim, tem um lado do não. Então dá para ver aqui que é um processo de decisão. Isso aqui é um algoritmo, certo? O fluxograma representa um algoritmo. No caso, os fluxogramas que a gente vê, né, esses mais informais, eles basicamente vão ter essa estrutura, uma sequência de passos e algumas decisões de sim ou não ao longo do percurso. Já esse aqui à direita é um fluxograma da área médica. Fluxograma não é uma coisa exclusiva de computação, de forma alguma. Na área de administração sempre existiu, né, esse modelo, e a ideia é essa, certo, gente? Representar um algoritmo, representar um processo de decisão. No caso aqui, eu separei esse fluxograma para mostrar como, em geral, o pessoal que não sabe, ou pelo menos não constrói um fluxograma seguindo certas regras, cria uma coisa que é até confusa de seguir, né? Eu tenho aqui muitas cores para tentar ajudar na leitura, mas na verdade está super confuso. É até difícil de seguir, é até muito texto. Então, assim, criar um bom fluxograma, um fluxograma que vai explicar o algoritmo de forma fácil, que comunique bem, às vezes também é um desafio. Sem contar que o que a gente vai ver no diagrama de atividades é um fluxograma formal, né? Então é uma coisa com a sintaxe e a semântica bem definida. E aqui eu tenho a cara das redes de Petri. É basicamente um modelo matemático para representar processos concorrentes, concorrente ou paralelo. No caso, os diagramas de atividade eles são bem a junção dos fluxogramas e das redes de Petri, que com isso ele consegue representar o algoritmo e consegue também representar o processo que acontece de forma paralela, né? Então vamos lá, vamos entrar nos elementos do diagrama de atividades. Esses elementos eu organizei que nem um diagrama de classes. A gente vai ter os elementos básicos e vai ter os elementos essenciais. Não são tantos e a gente vai direto para um exemplo. Aqui está meu primeiro exemplo de diagrama de atividades. Uma coisa que é importante entender é que uma atividade é o todo, certo? Isso aqui é uma atividade, ok? Então, no caso, cada bolinha dessa aqui, que tem os cantos arredondados, é uma ação que pode ser executada. Todo esse fluxo aqui, a execução de todas essas ações executam uma atividade, certo? Então é importante não confundir o que é atividade e o que é ação. Vamos lá, começando do começo. Essa bolinha aqui, toda preenchida, é o nó de início. Isso aqui vai dizer que o algoritmo começa por aqui. As caixas com ponta arredondada, como a gente já viu, são ações que vão ser executadas. As setas são o controle de fluxo. Então, está dizendo qual é a ordem em que as coisas são executadas. O losango ele tem dois significados, certo? Ele pode ser uma decisão, então ele pode ser um nó de decisão, como é o caso aqui, olha. Então, depois da ação 2, eu chego ao nó de decisão. A partir desse nó, eu posso seguir três caminhos diferentes. Aqui eu coloquei caso A, caso B, caso C, sem especificar exatamente o que é isso, né? Percebam que somente um desses caminhos pode ser executado, certo? Além disso, o losango é usado quando eu finalizo a decisão, né? Aqui eu tenho
a decisão que segue 3 caminhos. Em algum momento, esses 3 caminhos vão se unir, vai voltar a ter um fluxo só. Então, no caso, o losango tanto representa a decisão, quanto representa a união aqui, certo? E por fim, dos elementos básicos, eu tenho os eventos. Aqui eu tenho 3 tipos de evento. Aqui eu tenho o evento de recebimento, eu tenho o evento de envio e tenho o evento temporal. Na prática, gente, os eventos são, pelo menos o de recebimento e o de envio, eles são análogos a entradas e saídas do meu algoritmo, certo? Isso aqui está dizendo que eu tenho que receber alguma coisa do mundo externo, né, de fora do meu sistema, entre a ação 3 e 4. Então, a semântica aqui é, eu executo a ação 3 e agora tenho que esperar um certo evento acontecer para então executar a ação 6. Já aqui é um evento de saída. Eu executo a ação 5 e depois eu executo eu sinalizo um evento para o mundo externo e sigo em frente. E esse evento aqui é um evento temporal. No caso, sempre que eu tenho um evento que acontece periodicamente, eu uso, inclusive a sintaxe parece uma ampulheta, né? Então, no caso aqui eu estou dizendo que depois de enviar o sinal, eu vou aguardar 10 segundos e aí eu sigo o fluxo. Finalmente, o último elemento é o de fim de atividade. Percebam que a sintaxe é muito parecida, né? Aqui é uma bolinha sólida de início e essa bola com um círculo externo é o de fim de atividade. Quando chega nesse fim, quer dizer que tudo se encerra. E a leitura, acho que é bem intuitiva, né? Executação, segue para a próxima, executação, segue para a próxima. Aqui no caso, ou eu vou executar esse caminho aqui, ou eu vou executar esse caminho, ou eu vou executar esse caminho. Acho que fica bem fácil de entender. Vamos ver um exemplo real de diagrama de atividade. Aqui eu criei a atividade Aprender APO. Então, Aprender APO, eu modelei essa atividade. Como é que é o algoritmo para se aprender APO? Eu inicio aqui, eu me inscrevo na disciplina. Então, você só pode aprender APO segundo esse algoritmo se você estiver inscrito na disciplina. Depois, eu chego nessa ação aqui, que é assistir videoaula. Só que essa ação ela só pode ser executada depois de receber esse sinal aqui, que é a videoaula ser publicada. Vejam que isso aqui é um evento externo, certo? Eu só consigo executar assistir videoaula depois de me inscrever aqui e quando isso aqui for publicado. Depois que for publicado, assisto a videoaula, sigo o fluxo, respondo o questionário quando o questionário for publicado, faço a atividade se a atividade for publicada, me reúno com o professor, finalizo a atividade e evento de saída aqui, né? Enviar a atividade. Quando acaba esse ciclo aqui, eu me pergunto se o semestre acabou ou não. Se ele não acabou, eu retorno aqui para uma nova videoaula que eu vou esperar ser publicada e fico nessa repetição. Quando o semestre acaba, eu encerrei aqui, aprendi a PO. Do básico, a gente já viu exemplos, já entendeu a sintaxe e semântica. Vai ver agora o essencial. No essencial, eu tenho vários outros elementos e para explicar eles, eu tenho um outro exemplo. Aqui eu tenho uma outra atividade. Vamos ver o que é que tem de novo aqui. De cara, a gente vê essas barras aqui, certo? Isso aqui é uma bifurcação. No caso, ele está recebendo um fluxo e está se tornando 2 aqui. Ele podia ser 3, 4, 5, quantos quisesse. E aqui embaixo eu tenho uma junção. No caso, eu recebo vários fluxos e só sai um. Qual é a ideia da bifurcação e da junção? Qual é a diferença deles para o que eu tinha antes da decisão e união? Enquanto que na decisão eu tinha a execução de um dos caminhos, né, só podia executar um deles, na bifurcação eu vou executar todos eles. Isso aqui é justamente o que me permite expressar o paralelismo no diagrama de atividade, certo? Então, qual é a semântica aqui? Começou o algoritmo, executa a ação 10 e agora a ação 12 e a ação 11 vão executar ao mesmo tempo. Ou seja, esse caminho aqui, ele vai executar ao mesmo tempo que esse aqui, certo? Então, com isso eu consigo representar ações paralelas.
E no caso, em algum momento, eu tenho que fazer a sincronização. Então, quando os dois acabam aqui, ele vem para cá executar a ação 14. E aí a diferença é que, nesse nó de junção, ele só segue, ele só vem para a ação 14 quando os dois acabam, certo? Então, no caso, chegou aqui, a ação 11 começa, foi para a ação 13, veio para cá, acabou, enquanto a ação 12 ainda está executando, isso aqui fica aguardando, certo? Então, isso aqui sincroniza as ações, ok? Outro elemento que é novidade aqui são os objetos. Aqui eu tenho um objeto, olha, perceba a diferença, certo? Isso aqui é um retângulo com os cantos retos, certo? As ações são retângulos com os cantos arredondados. No caso, o objeto é o objeto da orientação ao objeto mesmo, certo? A instância de uma classe. É usado para representar dados. No caso aqui está dizendo que a ação 12 ela gera esse dado, né? ela gera esse objeto 1 que vai ser usado como entrada para uma subatividade aqui embaixo. Uma coisa que é importante é que o objeto tem essa semântica e ele tem duas sintaxes possíveis. Eu tenho tanto essa sintaxe aqui, que ele representa, ele tem seu próprio quadradão aqui, né? E as ações conectam com eles, como eu posso ter essa sintaxe aqui. Então, esse quadrado ele representa a mesma coisa desses quadrados aqui, certo? Então, no caso, a ação 11 tem um objeto de saída, ela gera um objeto 2, que vai ser a entrada da ação 13. Semanticamente é a mesma coisa. Outro elemento do diagrama que é novidade é esse cara aqui. Isso aqui é o nó de fim de fluxo. Ó, tem três tipos de bolinha dessa, né? Eu tenho a que inicia a atividade. Eu tenho a que encerra a atividade e eu tenho a que encerra um fluxo. Qual é a diferença desses dois caras? O fluxo, quando encerra, ele encerra só um caminho. Então, é um beco sem saída, aqui, beleza, daqui não vai para canto nenhum. Mas, se eu tenho outras ações executando, elas continuam executando. Isso aqui não interrompe outros fluxos que estão por acaso executando. Já o fim da atividade é o fim de tudo. Se eu cheguei até aqui, tudo é encerrado. E por último, nesse diagrama, eu tenho a subatividade. No caso, gente, a subatividade ela é muito parecida com a ação, certo? A diferença na sintaxe é esse garfozinho aqui embaixo, né, que na verdade representa outro fluxograma. O que é esse cara? Esse cara é basicamente uma referência a outra atividade, como o nome mesmo sugere. Essa subatividade aqui, ela está referenciando essa outra que eu criei. Ó, então, de novo, isso aqui tudo é uma atividade, a subatividade 1, só que para não colocar tudo isso no outro diagrama, eu coloquei só uma referência. Então, dá para fazer essa decomposição e manter o diagrama bem organizado. Uma coisa que é importante notar aqui, a subatividade 1, ela não recebe um objeto 1 como entrada e ela não gera um objeto 20 de saída. Esses objetos eles são representados aqui também, certo? Olha, o Asha coloca o quadradão aqui como se fosse a fronteira mesmo da atividade. No caso, eu adicionei parâmetros na atividade para representar algo que ele recebe e algo que ele gera, né? As entradas e saídas da atividade, as entradas e saídas do algoritmo. Podia ser mais do que uma entrada, podia ser mais que uma saída. Isso aqui eu coloquei um só por simplicidade. E aqui segue o fluxo normalmente, certo? Do mesmo jeito que tinha antes. A outra diferença que tem nesse diagrama são as partições. Aqui eu tenho partição 1 e partição 2. Para que servem as partições? Perceba, pessoal, que olhando o diagrama de atividades, eu sei quais ações são realizadas, quais objetos são gerados, mas eu não sei quem é que está executando. Eu não sei qual é a classe, ou qual é o componente, ou qual é a camada. Na nossa realidade, né? Eu não sei qual view está executando o que, se vai ser uma view, se é um módulo. Eu não tenho como saber isso aqui, certo? Então, o foco está nas ações e não nos componentes. Ainda assim, eu tenho como representar os componentes através das partições, que são como essas raias aqui, certo? Eu posso criar tanto na horizontal quanto na vertical. No caso, isso aqui está dizendo que a ação 20 e 23 e esse teste, né, essa decisão aqui, elas são executadas pela partição 1. Então, é um componente no meu sistema.
certo? Isso aqui é um componente do meu sistema. Enquanto as ações 21 e 22 são executadas por outro componente. E aí, se é importante para você dizer qual componente executa o que, eu posso usar as partições, ok? E a gente se encerra os elementos do diagrama de atividades. Vejam, não é tanta coisa e, em geral, é bem intuitivo, certo? A gente vai ver agora o mesmo exemplo de aprender APO, só que usando também esses novos elementos. Vamos lá. Aqui eu tenho o aprender APO2, a atividade aprender APO2, que é uma versão mais elaborada de aprender APO. Vamos ver detalhes dela aqui. O começo é o mesmo, eu tenho que me inscrever na disciplina. Eu vou assistir a videoaula quando ela for publicada, né? Fico esperando esse sinal ser recebido. Só que agora, olha, eu tenho uma bifurcação. Essa bifurcação tem dois lados. Tem esse aqui, que é o dos questionários. Então, isso aqui é sobre questionário. E isso aqui é sobre atividade, né? Atividade de projeto, fazer diagrama, criar documento. Por que eu coloquei isso assim? Vejam que essas duas ações aqui, né, esses dois caminhos, eles são paralelos. Você pode, depois de assistir a videoaula, tanto seguir por esse caminho, responder o questionário, como pode fazer a atividade. Para mim, isso não faz muita diferença. E eu acho que, inclusive, para o aprendizado de vocês, também não faz muita diferença, não. Mas, ó, vamos aqui primeiro para o questionário. Antes, eu tinha um fluxo sequencial. Agora, eu coloquei essa condição aqui, essa decisão, para ver se tem realmente um questionário, né? Porque nem toda semana tem questionário. Então, se não tem questionário, ele não faz nada, né? Esse caminho aqui, na verdade, não faz nada. Depende desse sinal chegar e ele tem um questionário ou não para fazer. Se tiver um questionário, responde o questionário e encerra. Esse lado aqui é tranquilo. O outro lado é o da atividade. A lógica é a mesma. Eles, depois de assistir a videoaula, vem para cá e dependendo da atividade, né, se tem ou se não tem, ele entra nesse caminho aqui. E como é que se faz a atividade? Aqui, olha, eu tenho uma subatividade, né? Então, a subatividade fazer a atividade, eu decidi simplificar aqui. Porque tem um algoritmo interno aqui dentro, certo? Tem um algoritmo interno. Só que eu decidi simplificar, porque eu queria que o nível de abstração fosse esse que a gente está vendo. Mas bora lá. Eu realizo, né, vocês fazem a atividade, então digamos que elaboro o diagrama de classes. Como consequência disso aqui, vocês vão gerar dois tipos de dados. Primeiro são os artefatos, digamos, o diagrama de classes, né, que tem que mostrar, e dúvidas da atividade. Idealmente, né, o pessoal anota as dúvidas e constrói aí, gera os artefatos. E esses dois dados aqui, eles vão ser usados como entrada para a atividade reunir com o professor. A gente tem a reunião, depois eu lhe gera um novo dado, que é o artefato revisado, e aí depois finalmente eu vou finalizar a atividade, que é através do envio. Quando acaba, eu tenho essa sincronização aqui, então acabou essa semana de aula, né, digamos, sincronizou aqui, e aí, se o semestre não acabou ainda, ele vai ficar repetindo isso aqui, certo? Então, percebam que, às vezes, eu tenho as duas coisas, questionário e atividade, às vezes eu só tenho um. Então, no caso, essa decisão aqui que lida com quando tem ou quando não tem. Mas o fato é que essas duas coisas podem ser feitas em paralelo, ok? Deu para entender aqui? Teve alguma dúvida? Se tiver dúvida, anota a dúvida. Ó, registra, faltou uma... Depois de assistir vídeo aula, faltou gerar um dado aqui que é dúvidas da videoaula. Então, quem costuma registrar as dúvidas da videoaula, vem me perguntar, acaba aprendendo melhor, certo? Esse diagrama aqui pode até ser melhorado. E é isso, gente. Então, pontos para revisar. Diagrama de atividades é um diagrama UML comportamental. Ele é basicamente um fluxograma mais, ou para ser justo, ele é um fluxograma mais rede de Petri. Ele é um modelo baseado nesses outros dois modelos. E ele modela algoritmos. Algoritmos quaisquer. Seja, como a gente viu, de computação ou não. Seja num nível bem baixo, como se fosse internamente a uma função. Seja num nível mais alto para representar funções. Seja num nível mais alto ainda para representar interação entre diferentes componentes. Ele é muito versátil.
Ele é muito versátil e ele serve muito bem para representar atividades concorrentes, ele serve muito bem para representar desvios de fluxo. Nesse sentido, ele é muito mais eficiente do que os outros diagramas, certo? E as outras aplicações a gente já falou aqui e basicamente a aula era essa. Então até a próxima sexta, até mais.